Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui. Vamos para a nossa aula de física do primeiro ano. Nosso tema é trabalho de uma força e potência mecânica, certo? Então, são dois conceitos bem importantes dentro da física e a gente vai falar sobre eles com calma. Mas primeiro vamos relembrar o que a gente tem visto. A gente estava falando aí das leis de Newton, certo? As três leis aí. A lei da inércia, certo? Falava lá que um corpo ele tende a permanecer parado, ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que forças externas ajam sobre ele e mudem esse estado, né? Então, em resumo, ele diz que nossa força resultante é zero, certo? Nossa aceleração, então, consequentemente, é zero. E aí, nossa velocidade ela pode ser igual a zero ou constante. Como assim constante? Lembra que lá no movimento retilíneo uniforme, que tinha, aceleração zero e velocidade constante. O princípio da dinâmica, a gente conseguiu resumir ele em força da massa vezes aceleração, né? A força posta sobre um corpo é proporcional à aceleração sobre ele, Bom, e por último a lei da ação e reação, que falava que quando a gente colocava uma força no objeto, esse objeto ele devolvia essa força com a mesma intensidade, porém em sentido contrário, certo? Mesma direção, sentido contrário. Agora a gente vai falar rapidinho sobre um conceito que é a força de atrito. Em todos os casos que a gente vem estudando até agora, a gente fala nos exercícios para desprezar o atrito, desprezar a resistência. Então, a gente agora vai falar o que é essa força de atrito. Basicamente, a força de atrito funciona da seguinte maneira. Eu tenho um bloco, por exemplo, se movimentando para a direita. Vamos supor que ele está aqui, o deslocamento dele é nessa direção. Vou colocar um desenho aqui para representar o deslocamento, certo? E aqui, entre o bloco e a superfície, a gente aí algumas ranhuras, a superfície de contato entre o bloco e a superfície, A gente tem aí resistência, A gente tem contato. Então o que acontece? Quando esse bloco se desloca, eu tenho uma força que se opõe ao deslocamento dele. Essa força, ela é chamada de força de atrito, certo? Ela sempre é contrária ao movimento. Bom, o que a gente pode dizer a respeito da força de atrito? Aqui, por exemplo, se eu quiser fazer o diagrama de blocos, um diagrama de força, eu poderia colocar que a gente tem a força peso, ou força gravitacional, e tem a normal. A força de atrito, ela sempre vai ser de atrito vezes a força normal, certo? Então isso aqui é uma regra. Sempre que a gente encontrar a força normal, consequentemente a gente tem a força de atrito, tá? Então, isso aqui é o que acontece na realidade, Isso aqui não é mais um sistema ideal. Isso aqui agora a gente está falando, força de atrito. Eu tenho a força de atrito aqui, Eu tenho um atrito entre a superfície e o bloco, certo? O atrito ele é contrário ao deslocamento. O atrito ele é proporcional à força normal. O que a gente pode falar da força de atrito? A gente pode falar que a gente tem atrito estático, ou seja, estático é quando o bloco está parado, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter uma força de atrito que ela vai ser proporcional ao coeficiente de atrito estático, que é representado pela letra μ aí, letrinha grega, vezes a normal. E cinético. Cinético é movimento, A gente vai falar de energia cinética mais para frente, está relacionado a movimento. Certo? E nesse caso, minha força de atrito, ela é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. E o coeficiente de atrito estático ele sempre é maior que o cinético, ou seja, é mais difícil você movimentar um objeto que está parado, tirar ele da inércia, do que você manter ele se movimentando. É isso que a ideia de força de atrito quer dizer, tá? Então isso aqui é só para a gente entender o que é força de atrito. Eu coloquei algumas relações matemáticas só para a gente entender o que é e como que ela se relaciona aí com as forças que a gente já conhecia, no caso com a normal, Bom, vamos lá agora, vamos falar,
Vamos colocar aqui o nosso diagrama e pensar o seguinte. Para esse caso aqui, eu tenho um sistema ideal, né? Por exemplo, bloco parado, o que eu tenho? Normal e força-peso, ou força gravitacional. Quando eu tenho um sistema que ele já não é ideal, a gente tem o quê? A gente tem força de atrito. E se esse bloco tivesse... a gente tem a força de atrito quando o bloco... A gente vai precisar tirar ele da inércia, então a gente pode colocar uma outra força aqui. Certo? Percebam que se esse F for maior que a força de atrito, o bloco se movimenta. Se não for, não se movimenta, tá? Então essa é a ideia. Existe uma força mínima para movimentar o bloco. Então vamos falar aí do trabalho de uma força. O que é o trabalho? O trabalho é um conceito que está relacionado com energia, certo? E a capacidade de realizar movimento, tá? Então a gente vai relacionar trabalho com força e deslocamento, certo? Então o trabalho está relacionado com essas duas grandezas, força e deslocamento. O trabalho, então, é a energia do movimento, certo? Ele está relacionado com a energia do movimento. Então a gente vai ver os tipos de trabalho que podem ser realizados. A gente pode ter, por exemplo, um deslocamento para a direita, por exemplo, e a minha força também para a direita. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha força é... Vou colocar o seguinte, colocar que ela é paralela, colocar duas barrinhas em pé. Só para a gente entender que ela é paralela, quer dizer que as duas andam juntas, tá? Então, paralela ao deslocamento. Consequentemente, meu trabalho, tá? Eu vou representar por essa letra TI, ele é igual a vezes o deslocamento, certo? Então, ó, isso aqui acontece quando são paralelos. Então, é assim que a gente calcula o trabalho, a força vezes o deslocamento. Agora a gente pode ter também o deslocamento para a direita e a força. E aí ficou bem torto. E a força para a esquerda, certo? Então quer dizer, eles são paralelos? Eles são paralelos, né? As retas são paralelas, porém os vetores apontam em sentidos diferentes. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, vou colocar a setinha para cima, e aqui eu vou colocar a setinha uma para cima e outra para baixo, só para a gente denotar aqui, usar um nome diferente. A gente vai dizer que eles são antiparalelos, ou seja, são paralelos, mas apontam em sentidos diferentes. O que quer dizer isso? Ó, a gente vai adicionar um sinalzinho de menos. Quando eles estiverem em sentidos contrários, a gente adota um sentido diferente. Bom, qual que é o outro caso que pode aparecer aqui? A gente pode ter a força perpendicular ao deslocamento. Quando isso acontece, quando a força ela é perpendicular, lembra lá do símbolozinho de 90 graus, o ângulo reto? A gente tem aí perpendicular, né? Então, meu trabalho é igual a zero, certo? Por exemplo, qual força que tem essa característica aqui? Força normal. Então, quando meu deslocamento é só na horizontal, a força normal ela não executa trabalho. Beleza. E por último, mas não menos importante, quando a força ela faz um ângulo com deslocamento. Então, ó, meu deslocamento está na horizontal e aqui eu tenho um ângulo horizontal, certo? Bom, então a minha força ela faz um ângulo, o meu deslocamento, e aí o meu trabalho ele vai ser o quê? Força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo, certo? Então a gente já sabe trabalhar com cosseno, né, lá da matemática e também agora da física, quando a gente estava estudando vetores. Isso aqui, ó, perpendicular e angular. A gente pode dizer que é uma força angular. Poxa, beleza. Então quer dizer que a gente tem basicamente todos os casos quando a gente tem uma força só, certo? Agora vamos colocar dois detalhes aqui, tá? Em todos, na maioria dos casos que a gente, todos não, né? Mas na maioria dos casos que a gente estava estudando, a gente falou de mais de uma força. Então a primeira coisa é dizer o seguinte: trabalho
ele tem equivalência aí de unidade de medida de joules, tá? A gente representa por J, tá? De joules. Certo? Bom, o trabalho, quando a gente tem mais de uma força, por exemplo, a gente tem uma força resultante, lá que ela é F1, mais F2, mais F3, por exemplo, e vamos lembrar aí que ela tem um sinalzinho aí dos vetores, a gente pode ter o quê? A gente pode ter o trabalho de dois jeitos. A gente pode ter o trabalho como sendo justamente essa relação aqui, essa última relação, tá? Só que agora com a força resultante, né? Força resultante, o ângulo que essa força resultante faz com a superfície, né? Então a gente, por exemplo, deveria saber qual que é o ângulo que ela faz, né? Então isso aí a gente já aprendeu como faz lá em vetores. E a gente poderia calcular o trabalho dessa maneira ou de uma maneira mais fácil, calcula o trabalho de cada grandeza e depois soma o trabalho total. E aí a gente vai dizer isso, é o trabalho da força 1 mais o trabalho da força 2 mais o trabalho da força 3, certo? Então a gente também pode fazer isso, que é o jeito que a gente vai utilizar aqui, tá? Que é o jeito mais simples, que exige menos trabalho, porque a gente não precisa calcular a força resultante, não precisa calcular o cosseno dessa força resultante em relação ao deslocamento, tá? A gente vai precisar só calcular cada trabalho individual, depois somar todos. Lembrando que o trabalho ele não tem direção e sentido, ele é só módulo e unidade de medida, tá? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, considere um plano inclinado com base 3 e altura 4. O rapaz aplicando uma força de 60 newtons paralela ao plano inclinado, transporta até o topo um corpo de 50 newtons de peso. A força de atrito cinética entre o corpo e o plano inclinado vale 10 newtons. Então a gente falou de atrito, né? Agora está dizendo o seguinte, calcule o trabalho total realizado pelo rapaz. Agora vamos olhar o seguinte. A gente tem aí o nosso plano inclinado, ele está falando o seguinte, ele está falando que a base tem 3 metros e a altura tem 4 metros. Então lembra lá que quando a gente tem o triângulo, né, a gente tem um triângulo retângulo que é 3 e 4, o que sobra? 5, né? A gente pode calcular pelo teorema de Pitágoras, mas a gente pode direto dizer que esse deslocamento aqui é 5 metros, certo? Então, esse é o triângulo pitagórico. Se vocês quiserem calcular, vocês podem lembrar lá, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Então, ó, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25. Raiz de 25 dá 5, certo? Agora a gente pode pensar o seguinte, a gente pode olhar quais são as forças que agem sobre o sistema. Ó, força de atrito, vale 10 newton. Qual mais? Força-peso. Força-peso ela está aqui, ó, valendo 50 newtons. Bom, se tem peso e tem superfície, a gente tem normal, a gente não sabe quanto que vale. E, por último, a gente tem aí a força para subir o plano, né? Que é de 60 newtons. Bom, o que a gente tem aí de diferente? A gente precisa calcular o trabalho total realizado pelo rapaz. Então, ó, a ideia é que a gente calcular a força resultante, certo? E calcular o trabalho. Porém, lembra lá que a gente falou, ó, o trabalho total ele pode ser o trabalho da força 1, mais o trabalho da força 2, mais o trabalho da força 3, né? Assim por diante. Então, por exemplo, se a gente calcular aí, se a gente colocar o nosso eixo aqui, né? Nosso eixo Y e o nosso eixo X, assim como a gente vinha fazendo no plano inclinado, a gente percebe que, por exemplo, o trabalho da força normal, ele vale 0. Por quê? Porque a normal é perpendicular ao deslocamento. Beleza. Agora, quem que é paralelo? 60 newtons, 10 newtons, né? Mas a gente ainda tem 50 newtons aqui da força-peso. E a gente precisa calcular isso.
Então a primeira coisa é lembrar das nossas relações aí, né? Das nossas relações trigonométricas, lá de seno e cosseno. Então o que a gente tem que fazer, ó, lembrar que se aqui vale θ, aqui também tem que valer θ, certo? Então, ó, só para a gente relacionar aí. Agora vamos pensar o seguinte: o seno de θ é igual a θ oposto, que vale 4, dividido pela hipotenusa, que vale 5. E o cosseno de θ? Ele é o cateto adjacente, que vale 3, dividido por 5. Então a gente tem os valores de seno e cosseno. Agora vamos pegar a nossa força gravitacional, nossa força peso, né? O meu peso em x, né, no eixo que eu escolhi sendo o eixo x, ele vale quanto? Ele vale o seno, né? Ele vale o P vezes o seno. E em y vale o P vezes o por quê? Porque o x está oposto e o y está adjacente. Então, ó, o que isso aqui me diz? Me diz que o px ele vale 50 vezes 4, que dá o resultado de 50 por 5 dá 10 vezes 4 dá 40. E py ele vale 50 vezes 3 dividido por 5, que dá 30 N. Então a gente tem a força aí em x e em y. Agora vamos lá. Bom, a gente já sabe que a força, que o trabalho da força normal vale 0. A gente já sabe que o trabalho aqui de py, trabalho do peso em y, ele vale 0, pelo mesmo motivo da força normal, tá? Agora a gente vai dizer o seguinte: o trabalho de px, ele vale a força vezes o deslocamento, certo? Então, ó, o trabalho de px vale a força vezes o deslocamento. Então são 40 newtons, só que a gente sabe que o bloco está se deslocando para cima, né? Então está puxando para baixo, a gente vai colocar um sinalzinho de menos. Px vezes o deslocamento, que vale, bom, se a gente olhar aqui px valia 40, né? Então menos 40 vezes 5, que é o deslocamento, né? Vale menos 200 Joule. Beleza. Agora a gente vai olhar o trabalho da força de atrito. Ele vale, também é contrário, né? Então menos força de atrito vezes o deslocamento vale menos 10 vezes 5, que vale menos 50 joules. Certo? E agora, o meu trabalho da força do rapaz aí, né? Claro que quando fala trabalho total, é o trabalho total realizado por todas as forças, né? Então, ó, a gente tem aí o trabalho da força, que vai ser mais agora, né? Porque agora é a favor do movimento, força vezes o deslocamento, que vai dar aí 60 vezes 5, e dá 300 joules. Bom, agora como que eu calculo o meu trabalho total? Não é só somar todas as forças? Então a gente calculou 0 mais 300 menos 50, né? Menos 200 mais 0. Então, ó, 300 menos 250 vai dar o trabalho total. Ou mais ou menos. Então, se 300 é maior que 250, mais 50 joules. Então, ele realiza um trabalho positivo, certo? Bom, tá aí então. Qual que é o outro jeito que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer a soma aí a gente poderia descobrir aí quais seria a nossa força resultante, né? Bom, agora vamos passar para a potência mecânica. Aqui é um exercício que um pouquinho mais comprido, mais elaborado, é justamente um exercício que eu coloquei para vocês, mas que
explica bem aí os vários casos que a gente pode ter, né, do trabalho. Claro que a gente poderia, por exemplo, calcular o trabalho da força-peso direto aí pela lei, pelo cosseno, né, a força vezes o ângulo que ele faz com o deslocamento, tá? Agora vamos lá, vamos falar de potência mecânica. A gente entende por potência um trabalho realizado em um certo tempo, uma energia gasta em um certo tempo. Então, por exemplo, eu coloquei o exemplo aqui de 2 carros. Qual dos 2 carros é mais potente? O Fiat 147 ou o Mustang GT 500? Qual dos dois seria mais potente? É óbvio que o Mustang, né? Por quê? Mas por que a gente sabe que ele é mais potente? Só porque ele é mais bonito? Só porque ele tem um design mais agressivo? Não. A gente sabe que ele é mais potente porque se a gente colocar os dois lado a lado, né, o Mustang ele vai sair primeiro, ele vai conseguir fazer a arrancada primeira. É lógico, o Fiat 147 tem 30 cavalos, o Mustang tem mais de 700 cavalos. Então, a gente pode fazer essa comparação aí, né? Quanto maior o número de cavalos, né? O cavalo é uma medida de potência, né, que a gente já está habituado, mas a gente não sabia até então que era, né, indicativo de potência mecânica. Então, quanto maior o número de cavalos, maior a potência. Quanto mais rápido a força ela consegue obter o mesmo deslocamento, maior a potência. Então, ó, se eu tenho a mesma força para os dois, né, ou eu consigo obter o mesmo deslocamento com diferentes forças num tempo menor, eu tenho uma potência maior, tá certo? Então a nossa potência ela vai ser, basicamente, a gente relembrar lá, ó, que primeiro eu tenho a força e o deslocamento, né? E aí quando eu tenho a força e o deslocamento, eu tenho quem? Eu tenho o trabalho, certo? Para eu ter a potência mecânica, quem que eu vou ter? Eu vou ter o trabalho dividido pelo tempo, certo? Então, a ideia é justamente essa, ó. Agora, além do deslocamento, a gente vai ter o trabalho e o tempo. Outra coisa que a gente poderia dizer é que nossa potência, ela é a força vezes o deslocamento dividido pelo ΔT. Então, lembra lá que o deslocamento também era o ΔS, né? A gente poderia chamar de D também. Então, ó, deslocamento e ΔT, a gente tem que a potência ela pode ser também força vezes a velocidade, tá? Então, essas são as duas relações aí de potência, tá? Agora, qual que é a unidade de medida de potência? Qual que seria a unidade de medida de potência? A gente chama de watts, certo? Por que a gente chama de watts? Watts é igual a joule por segundo, tá? Ou, né, menos comum, força vezes metro. Perdão, força não, né? Newton vezes metro por segundo, mas essa é bem menos comum, tá? Por que a gente chama de watts? Porque quem estudou isso aí, né, essa ideia de potência mecânica lá no século XVIII, né, foi Watts. Ele relacionou, né, na época da Revolução Industrial, ele relacionou aí, na verdade, a força aí nas máquinas, né? Então, a relação de potência e força está relacionada às máquinas e ao trabalho, que, por exemplo, um animal ele poderia fazer, né, no caso do cavalo, ele poderia fazer para levantar um objeto, né, ou para puxar um objeto. Então, a gente vai usar essa unidade de medida. Bom, então, lembrando que potência é watts, então quando a gente escrever, por exemplo, é 100 watts, então quer dizer que a minha potência é 100 watts. É um exemplo. Bom, agora vamos lá. Esse é o seguinte, ó. Uma força constante age sobre um objeto de 15 kg leva sua velocidade de 12 metros por segundo para 18 metros por segundo em um intervalo de 10 segundos. Qual a potência em watts devido à força? Agora vamos pensar o seguinte, esse exercício é um exercício que trabalha várias ideias. Primeira coisa é, a gente tem uma força constante, certo? Que age sobre um objeto de massa 15 kg. Ok. Bom,
a gente tem a velocidade inicial, que é de 12 metros por segundo, para uma velocidade final de 18 metros por segundo. Quando a gente tem velocidade inicial e final, quem que a gente pode obter? A gente pode obter o ΔV, certo? E, consequentemente, se a gente tiver o tempo, aí a gente pode obter a aceleração. Então, ΔT, né, 10 segundos. Então, a gente tem bastante coisa aqui, né? Vamos lá, vamos por partes. Eu quero obter a minha força, porque a minha força, com a minha força eu calculo a minha potência. Força igual a massa vezes aceleração. Beleza, vamos deixar aí quietinho. Minha aceleração vale o quê? Vale o ΔV sobre ΔT. Certo? O meu ΔV é quem? É 18 menos 12 dividido por 10. Bom, então, nossa aceleração é 18 menos 12 dividido por 10. A gente pode colocar aqui, ó, a aceleração é igual a 6 dividido por 10, 0,6 metros por segundo, ao quadrado. Beleza. Então, a gente pode voltar lá, ó, força é igual a massa vezes aceleração, força é igual ao quê? 15 vezes 0,6. Bom, agora a gente pode fazer de vários jeitos, né? A gente pode calcular direto, pode fazer na calculadora, né? Eu vou preferir fazer o seguinte, ó. 15 vezes 6 vai dar 90. Quando a gente caminha a vírgula por um lado, 9, certo? Então, ó, se quiser lembrar do lado aí, 15 vezes 6, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 1, 6 mais 1, 9, certo? Só que aqui é 0,6, então, ó, se eu colocar aqui 0,6, eu só preciso contar uma casa e pôr a vírgula. Então, a gente tem 9 newtons. Fechou. Agora que vem o detalhe, certo? Então, agora que vem o detalhe. Como esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai precisar relembrar lá da equaçãozinha do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, qual que era a equação? A gente tinha lá várias equações, né? A gente tinha várias. Mas a gente vai lembrar da equação de Torricelli. Certo? A equaçãozinha de Torricelli era aquela que me dizia que V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Por que eu estou fazendo essa aqui? Porque a gente tem aí velocidade e aceleração. A gente tem as velocidades e a gente tem a aceleração. Então, ó, V ao quadrado é 18 ao quadrado, certo? 12 ao quadrado mais 2 vezes 0,6 vezes ΔS. Certo? Então aí, agora a gente pode fazer 18 ao quadrado, que dá 324. A gente pode fazer 12 ao quadrado, que dá 144. 2 vezes 0,6 dá 1,2 vezes ΔS. Certo? Então, ó, 1,2 ΔS ΔS dá quanto? Dá 324, né? Passando para cá, subtraindo, menos 144. Então, ó, 324 menos 144 vai dar 180. Então, eu tenho, ó, ΔS igual 180 dividido por 1,2. O ΔS dá 150 metros. Beleza. Bom, então, lembrando lá do nosso conceito de potência, potência
é igual força deslocamento dividido pelo ΔT, não é isso? Então, ó, potência vai ser a força, que vale 9, deslocamento, que vale 150, dividido pelo tempo, que vale 10. Então, ó, vou botar o 0 com 0. Então, minha potência vale 9 vezes 15, que dá 135 watts. Então, é claro que esse exercício não é um exercício simples, né? Eu coloquei ele para vocês lá, é um dos últimos exercícios, mas é um exercício para que vocês exercitem aí todos os conceitos que a gente já viu sobre lei de Newton, sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Pessoal, aqui eu usei Torricelli, mas se vocês quiserem calcular lá, por exemplo, pelo ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2, é claro que vocês vão encontrar o ΔS. Ó, substitui 12 aqui, substitui 10 aqui, substitui 0,6 aqui, substitui 10 aqui ao quadrado. Claro que vocês vão encontrar, né? 120, 100, tananã, vocês vão encontrar o mesmo resultado. Vocês têm que encontrar o mesmo resultado, tá? Então, é isso que a gente tem para ver sobre trabalho e potência na nossa aula de hoje. É isso, pessoal. Até mais. Boa sorte nos exercícios.